Olá! Vamos nesta aula resolver um probleminha um pouco mais elaborado. Faça um programa para reservar assentos em uma sala de cinema. A sala possui 25 filas com 30 assentos cada fila. O programa deve funcionar enquanto houver assentos vagos ou não for digitadas duas coordenadas negativas. É este exercício que nós vamos resolver na aula de hoje. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro, assistindo ao curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Bom, para iniciar, vamos criar a nossa estrutura de dados. Nós vamos precisar aqui de uma matriz de inteiros. Ou, será que de inteiros? Perceba, o exercício diz que a sala possui 25 filas com 30 assentos. Então, nós teremos uma matriz 25 por 30, 25 linhas e 30 colunas. Agora, qual vai ser o tipo dessa matriz? Na verdade, pode ser qualquer tipo, inteiro facilita o nosso trabalho. Por quê? A gente apenas precisa identificar qual posição ou qual assento já foi vendido e qual assento ainda não foi vendido. Então, nós podemos ter uma matriz, por exemplo, de zeros e uns. 0 significa um assento vago e 1 significa assento vendido. Por exemplo, poderíamos ter uma matriz de caracteres, onde um espaço significa um assento vago e um outro caractere diferente de espaço, por exemplo, um X, significa que aquele assento foi vendido. Vamos então criar a nossa matriz de inteiro, tipo inteiro, vou chamar de sala, e aí nós teremos então 25 filas por 30 colunas. Como é uma matriz, nós vamos precisar das nossas variáveis contadoras L e C. E aí o exercício diz o seguinte: o programa deve funcionar enquanto houver assentos vagos ou não for digitada duas coordenadas negativas. Enquanto houver assentos vagos, então, eu preciso contar quantos assentos já foram reservados, concorda? Eu vou criar então uma variável chamada reservas. E essa variável vai contar quantos assentos ou quantas poltronas já foram reservadas. Então, eu vou inicializar essa variável com 0. Vamos montar o esqueleto do nosso programa aqui agora para ficar mais fácil esse entendimento. A primeira coisa que eu preciso fazer eu preciso preencher ou trabalhar essa minha matriz para representar de alguma forma que todos os assentos estão vagos, estão livres. Como que eu posso fazer isso? Eu vou inicializar toda a minha matriz com 0. Então eu vou colocar aqui dois paras. L começa em 0. L vai até menor que 25. L mais. Agora eu vou colocar aqui a nossa segunda repetição, o nosso segundo para as colunas. C igual a 0. C menor que 30, que é a quantidade de colunas, com um incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora o que eu vou fazer? Olha só, sala na posição LC recebe 0. Eu vou inicializar toda a minha matriz com 0. O 0 indica para mim que aquele assento está vago. Feito isso, agora eu posso então trabalhar com a impressão da minha matriz e pedir para o usuário qual poltrona ele deseja reservar. Eu vou então colocar aqui mais dois paras para a gente fazer a impressão da nossa matriz. L começa em 0, L vai até menor que 25, com um incremento de 1 em 1. E agora o nosso para as colunas. C igual a 0, C é menor que 30, com um incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora eu vou então imprimir a nossa matriz ou a nossa sala de cinema. Escreva, eu vou então imprimir sala na posição LC, LC, e eu quero acrescentar um espaço aqui. Pronto. Não esquecendo que assim que terminar de imprimir uma linha, nós queremos saltar uma linha. Então, contrabarra 0.
contra a barra N. Se eu fizer apenas isso aqui, nós teremos aqui uma grande matriz toda inicializada com 0. Percebe? Eu vou executar o meu programa. Olha só, nós temos aqui uma grande matriz toda inicializada com 0. Porém, nós não sabemos, ou nós não temos indicação de linha e coluna. Concorda? Então, pode ficar meio confuso para o usuário. Qual linha e qual coluna? Vamos melhorar isso então. Como que a gente faz? Antes de começar a imprimir a minha matriz, eu vou imprimir então a nossa sequência de colunas. Escreva, e aqui dentro então, eu vou então colocar a nossa sequência de colunas. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou preencher aqui então com os números até 30. Só que aí eu te pergunto, nós temos a coluna 30? Não, nós não temos a coluna 30, nós temos até a coluna 29, certo? E aqui no início nós temos a coluna 0, então não podemos esquecer do 0. Só que a gente vai ter que ir ajustando, e essa parte de exibição é na tentativa e erro. Faz, testa, faz de novo, testa de novo. Olha o que vai acontecer. Eu vou executar o programa novamente, e aí, perceba que a nossa matriz ela não é impressa corretamente aqui nos índices. Por quê? Até aqui tudo bem. O meu índice tem um dígito e os elementos da minha matriz também. Só que a partir do 10, perceba que nós já não temos os elementos alinhados. Por quê? A partir do 10, todos os nossos índices têm 2 dígitos. E aí faltou saltar uma linha aqui também, aqui no final. Perceba que a nossa linha 0 ficou aqui. Então, nós precisamos acrescentar um espaço aqui nesses dígitos. Vamos, então, colocar a quebra de linha aqui no final, que faltou. Vou saltar uma linha. E agora, então, nestes dígitos aqui, eu preciso colocar mais um espaço, porque eles têm apenas um dígito, até o 9. Pronto. E aqui, agora, eu vou colocar 2 espaços para separar cada elemento. Olha a diferença. Eu vou executar novamente o programa. Perceba que agora nós temos uma matriz alinhada. Eu vou esperá-la finalizar. Pronto. Então, nós temos agora coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E agora está tudo alinhadinho até a coluna 29. Só que eu quero imprimir também agora o índice de linha. Aonde eu coloco o índice de linha? No final. Aqui a gente não está terminando de imprimir uma linha, eu vou colocar antes da quebra de linha. Então, antes de saltar a linha, eu vou colocar o nosso índice. E aí, quem é o índice que eu vou colocar aqui? Perceba, é o nosso L. O nosso L não é a indicação das linhas, linha 0, linha 1, linha 2, até linha 24. Então, antes da quebra de linha, eu quero imprimir o nosso L. Só que aí, antes do L, eu não quero que ele fique grudadinho aqui. Então, eu vou colocar 2 espaços para separar o L. E aí, nós teremos, então, linha 0, linha 1, linha 2. Eu vou executar novamente o programa. E aí, perceba que estamos montando a nossa sala de cinema. Agora, olha só, eu vou puxar aqui para cima o terminal. Agora nós temos aqui a nossa sala de cinema. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 10, coluna 17, até a coluna 29 e linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Como que a gente reserva agora uma poltrona na nossa sala de cinema? O usuário vai indicar o índice da linha, por exemplo, linha 19, coluna 21. Linha 19, coluna 21 é esta aqui. Então, nesta posição aqui, nós vamos colocar o número 1, indicando que esta poltrona aqui está ocupada, ela foi reservada. Então, eu vou minimizar, eu vou diminuir aqui novamente. Vamos agora eu imprimir, eu terminei de imprimir a minha matriz. Aqui abaixo, eu quero agora perguntar para o usuário qual a poltrona ele deseja reservar. Então, eu vou colocar aqui, escreva, e aí eu vou colocar o seguinte texto: digite linha e coluna da poltrona
desejada. Feito isso, eu preciso ler. Leia, só que aí eu vou ler duas coordenadas, certo? Coordenada de linha e coordenada de coluna. Eu não criei essas variáveis ainda. Eu tenho aqui LC, mas LC é para as nossas repetições. Eu vou criar aqui então mais duas variáveis, linha e coluna. E são para essas variáveis que eu vou então salvar o que o usuário vai digitar. Eu pedi primeiro linha, depois coluna. Então, eu vou ler para linha e coluna. Agora, perceba o seguinte, nós já sabemos fazer algumas verificações aqui. Para a linha, quais são as coordenadas válidas para a linha? De 0 a 25, concorda? E para a coluna? De 0 a 30. Então, nós temos que fazer aqui uma verificação se a coordenada que o usuário digitou é válida. Então, se linha for menor que 0 ou linha for maior que 24, porque a última coordenada válida para a linha é 24. Então, se linha for menor que 0 ou linha for maior que 24, significa que escreva. Eu vou saltar uma linha aqui, Ctrl/N, e aí eu vou imprimir na tela linha inválida. Digite outra linha válida. E novamente vou saltar uma linha. Porém, a verificação que eu fiz aqui foi só para a linha. Então, se esse teste for falso, ou seja, a linha é válida, eu vou chegar no se não, concorda? Aqui dentro do se não, agora eu vou colocar outro teste para verificar coluna. Então, coluna é menor que 0 ou coluna é maior que 29. O último índice válido é 29. Então, se coluna for menor que 0 ou for maior que 29, eu vou repetir mais ou menos a mensagem que nós colocamos aqui em cima. Escreva, e aí aqui dentro eu vou saltar uma linha no início, saltar uma linha no final, e aí eu vou colocar coluna inválida. Digite outra coluna válida. Vou terminar com exclamação. Aí o nosso C aqui vai ter o seu se não também. Quando chegar aqui eu te faço uma pergunta agora. Nós já verificamos se a linha é válida. Se a linha não for válida, vai cair aqui. Se não, verificamos a coluna. Se a coluna não for válida, vai cair aqui. Se chegar nesse se não, significa que linha e coluna são válidas. A linha está entre 0 e 24 e a coluna está entre 0 e 39. E aí eu te pergunto, nós podemos acessar a nossa sala e registrar como 1, ou seja, como que o assento foi reservado? Ainda não. Tem mais um teste que a gente precisa fazer aqui. Você já sabe qual é esse teste? E se o usuário digitou uma coordenada que já foi reservada, que já foi vendida? Então a gente precisa verificar isso. Vamos olhar na sala, na posição linha e coluna, perceba a posição que o usuário digitou e vou verificar se é igual a 1. Então, se a minha matriz na posição que o usuário digitou foi igual a 1, significa que essa poltrona já está reservada. Então, escreva, saltar a linha no início e no final, e aí eu vou imprimir poltrona já reservada. Escolha outra. Contudo, se nós chegarmos aqui no se não, agora sim, olha só. Nós verificamos se a linha é válida, nós verificamos se a coluna é válida e nós verificamos se aquela posição já foi reservada. Se chegar aqui, nós temos certeza que a linha é válida, a coluna é válida e a posição ainda não foi reservada. Então, nós podemos reservar o nosso vetor na posição linha
coluna, que foi a coordenada que o usuário digitou, vai receber 1. É isso aqui que indica que nós estamos reservando aquela posição. E aí, claro, eu vou colocar aqui um escreva para informar ao usuário que a reserva foi feita com sucesso. Então eu vou escrever aqui, reserva realizada com sucesso. Contudo, perceba que eu não coloquei nenhuma repetição aqui. Então, olha, eu estou inicializando a minha matriz toda com 0, estou imprimindo a minha matriz na tela, estou pedindo as coordenadas e estou verificando se a coordenada é válida e salvando na matriz. Só que esse trecho ele tem que se repetir. Olha o que o exercício diz. O programa deve funcionar enquanto houver acentos vagos ou não for digitadas 2 coordenadas negativas. Então isso aqui vai ficar dentro de uma repetição do tipo faça enquanto. Então, faça tudo que está dentro desse par de chaves que eu vou colocar aqui. Perceba que isso aqui é feito uma vez só. Por quê? Eu só vou inicializar a minha matriz com 0 no início. Depois que eu fiz isso, eu vou imprimir e ler coordenada. Imprimir e fazer reserva. Imprimir e fazer reserva. Então, faça todo esse trecho e aí eu vou fechar aqui. Enquanto, e aí nós vamos ver o que vai vir aqui. Eu vou selecionar todo esse trecho aqui e vou pressionar Tab uma vez. Pronto, indentei. Então, faça tudo que está aqui dentro, imprime e faz a reserva. Imprime e faz a reserva. Imprime e faz a reserva. Enquanto nós precisamos contar as reservas, concorda? Olha, eu já criei a variável reservas. Só que nós não contamos ainda. Onde que eu fiz a reserva? Aqui. Então, reservas mais. Agora eu estou contando as nossas reservas. Feito isso, então, isso aqui vai se repetir até o que acontecer. Enquanto reservas for menor que quanto? Agora a gente precisa saber quantos assentos tem a nossa sala de cinema. Vamos aí para a calculadora. 25 linhas, cada linha tem 30 lugares. Então, 25 vezes 30, isso dá um total de 750 lugares. Então, enquanto reserva for menor que 750, eu quero que isso aí continue se repetindo. Só que nós não temos apenas essa condição, nós temos outra condição, perceba. Enquanto houver acentos vagos ou não for digitado 2 coordenadas negativas. Então, nós temos que verificar as 2 coordenadas. Se as 2 forem negativas, significa que é para finalizar o programa. Então, e linha maior ou igual a 0 ou coluna maior ou igual a 0, e aí vamos entender esses operadores lógicos. Esse primeiro, vamos olhar este aqui. Eu quero que repita enquanto tiver acento e enquanto as 2 coordenadas forem positivas. Então perceba, reserva é menor que 750, verdadeiro. E linha é maior ou igual a 0 ou coluna maior ou igual a 0. Então, enquanto estes forem verdadeiros, eu quero que repita. Agora aqui eu coloquei um ou. Por que o ou? Porque se qualquer um dos 2 for maior que 0, mesmo que o outro seja negativo, significa que o usuário errou a coordenada, mas ele quer continuar executando o programa. Então, enquanto linha for maior que 0 ou coluna for maior ou igual a 0, maior ou igual, significa que ele quer continuar executando o programa. Agora, quando os 2 forem negativos, linha maior ou igual a 0, falso. Ou coluna maior ou igual a 0, falso. No operador lógico ou, falso com falso dá falso. Por isso que eu tenho o e aqui. Mesmo que ainda exista reservas a serem feitas. Se ele digitar 2 coordenadas negativas, significa que ele quer finalizar o programa. Então, verdadeiro com falso no operador lógico e vai dar falso. Se deu falso, finaliza o programa. Vamos testar se o nosso programa está funcionando. Eu vou então executar o programa novamente.
Eu vou esperar então a impressão da nossa matriz completa. E aí, para aumentar aqui a exibição do nosso console, temos a nossa sala de cinema. Então perceba que nós temos aqui os índices das colunas e temos aqui os índices das linhas. Vamos testar primeiro se as nossas validações estão funcionando corretamente. Se eu digitar linha -1 e coluna 20, perceba que linha inválida, digite outra linha. Por quê? -1 e 20 significa que o usuário errou a coordenada de linha. Então, imprimi o nosso tabuleiro novamente e perceba que nenhuma poltrona foi reservada. Vamos tentar o oposto? Linha 20, coluna, vamos colocar coluna 40. Não tem coluna 40. Então, novamente, coluna inválida, digite outra coluna válida. E aí o meu computador está bem lentinho, ele deveria imprimir essa matriz um pouco mais rápido, mas como eu estou gravando o vídeo também, isso acaba exigindo bastante dele. Então vamos agora para uma coordenada válida. Vamos pegar essa última poltrona aqui, linha 24, coluna 29. Então, linha 24, coluna 29. E aí, reserva realizada com sucesso. E agora nós temos uma reserva, olha que interessante. Esta posição, eu não consigo mais reservar essa posição. Olha, se eu escolher ela novamente, linha 24 e coluna 29, olha o que vai acontecer? Poltrona já reservada, escolha outra. Então, é necessário fazer essa escolha, senão ele iria registrar novamente na posição 24, 29 e iria contar uma segunda reserva. Porém, na verdade, a gente só tem uma, porque foi a mesma posição. Vamos reservar, imagine então que é alguém acompanhado aí do namorado ou da namorada. Vamos reservar então a lateral, 24 para linha e coluna 28. Reserva realizada com sucesso. Então agora a gente deve ter aí duas reservas feitas. Vamos ver no final da nossa matriz. E aí perceba que nós temos aqui agora duas reservas na nossa sala de cinema. E perceba que o nosso programa continua executando. Digite linha e coluna da poltrona desejada. Vamos colocar algo aqui no meio agora. Vamos colocar linha 17, coluna 22. Linha 17, coluna 22. Então, reserva realizada com sucesso. E aí, quando chegar na linha 17, nós devemos então ter um dígito 1. Está aqui o dígito 1. Então, nós temos agora 3 reservas. Vamos pegar a superior. Linha 16, coluna 22. Linha 16, coluna 22. Novamente, reserva realizada com sucesso. Então, quando imprimir a linha 16, perceba que nós temos aqui agora 2 uns, um acima do outro. Perceba que quando eu vou digitar linhas e colunas, eu estou pedindo as duas informações, mas eu não posso digitar os dois de uma vez. Eu digito um, por exemplo, vamos pegar agora aqui à esquerda. Linha 16, coluna 23. Linha 16, Enter, coluna 23. Se eu digitar os dois sem pressionar Enter, nós teremos ali um erro, ok? Porque ele vai ler os dois números em um espaço e vai tentar converter tudo para um número. E aí nós teremos erro. Então perceba que nós temos agora 3 assentos reservados nas linhas 16, 17 e mais 2 aqui na linha 24. Vamos finalizar o nosso programa agora? Qual que é a condição para finalizar o programa? 2 coordenadas negativas, então linha -1 e linha -5. E aí o nosso programa então finalizou. Linha inválida, digite outra linha, mas eu finalizei o nosso programa. Esse exercício, perceba que ele foi bem mais extenso e um pouquinho mais complexo, mas foi um exercício muito interessante para trabalhar aí um pouco do raciocínio lógico. Se ficou qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça, deixa seu like nessa aula, isso ajuda muito o canal. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.